E aí galera, aqui é Kinemiro do canal KMG Games, estou aqui para falar de anime mais uma vez. E o anime da vez nada mais é que Bunny Girl, que sem querer aí eu não pude fazer um vídeo ontem para falar sobre esse anime, fazer a review dele, porque simplesmente tava doendo demais a minha garganta. Agora deu uma melhorada e agora eu tô fazendo um vídeo, então perdoa aí por não ter postado ontem. E aí galera, como é que vocês estão? Tô aqui para falar desse anime, mano. Eu simplesmente fui ludibriado, todo mundo foi ludibriado, né? Porque todo mundo achava que ia falar sobre a garota que achou o gatinho ali. E no fim das contas, não deu em nada. Ficou tudo de boa, velho. E o que acontece é que a gente vê outra história foi plantada que foi um problema muito mais complicado do que seria aquele ali então. O que acontece é que a gente vê que simplesmente o protagonista acaba encontrando aquela garota, faz amizade com ela, leva o gatinho para sua casa enquanto ela ia resolver as coisas com os pais dela. E no fim das contas o que acontece é que ele acaba cuidando do gatinho para ela. Ele não tem problema para ficar com ele, mas aí né, acaba tomando uma responsabilidade que não era dele porque simplesmente fez amizade com a menina. No fim das contas ela vira amiga dele e sempre tá indo visitar ele na sua casa para ver o gatinho lá e tal. Ela é idêntica ao primeiro amor dele, tem o mesmo nome até, por sinal, porém uma diferença é que ela é mais nova que ele, ou seja, ela está no sétimo ano enquanto ele está no segundo ano médio, se eu não me engano é isso. O que acontece é que a gente vê essa diferença de idade, mas isso preocupa um pouco o personagem, porque ele fica achando, será que é realmente ela? Ou alguma coisa aconteceu de ruim? E aí ele vai falar justamente com a protagonista, vamos dizer assim, porque é a mulher que resolve tudo, velho. Praticamente ela seria a protagonista se não fosse o cara ali, se não fosse o boy. Porque ele, por mais que ele seja bem diferente, fora da caixa, seja realmente bem original, com referência a outros protagonistas que a gente vê aí, que é genérico pra caramba, ele simplesmente não faz nada, ele simplesmente resolve conforme as informações são dadas pela cientista. E aí o que acontece é que a cientista entra em contato com ele, na verdade ele entra em contato com ela, e aí nesse momento eles já acabam discutindo sobre quais seriam os problemas relacionados a ele com essa garota. E no fim das contas ela diz que não pode ser nada, é simplesmente uma coincidência, porque muitas pessoas podem ter o mesmo rosto e elas podem ter nascido com o mesmo rosto de outra pessoa, então isso não seria problema, e é chamado Doppelganger, e isso existe. Se você pesquisar no Google Doppelganger, você vai ver que sempre tem uma pessoa que tem um rosto parecido ou quase igual ao seu, e tem meu, tem de todo mundo, porque os genes, o DNA, ele se repete em algumas questões, então sempre vai ser alguém que tem algumas fisionomias parecidas com a sua em algum lugar do planeta. O que acontece é que depois de a gente saber isso, simplesmente fica numa boa, mas é aí que vem o maior problema. Porque quando ele estava conversando com a garota sobre essa situação, ele já viu uma coisa diferente. Ela estava de dente de contato, ela estava com o cabelo preso, ela estava com a roupa do colégio, ela estava totalmente diferente, por sinal até mais sexy, vamos dizer assim. E aí o que acontece é que a gente acaba vendo que isso é fruto de um problema muito maior, onde no fim das contas o protagonista recebe uma visita inesperada da sua namorada no seu trabalho, e aí o que acontece é que ele simplesmente tem um momento de ficar com ela e tal. Isso é legal, é muito interessante porque começa a construir mais aquele negócio de ele é o namorado dela, eles são namorados, são um casal, então isso é mais trabalhado. Mas o pior de tudo é que ele, depois de se encontrar com ela, eles já acabam saindo do seu trabalho, né? Eles estão ali para curtir, eles querem ficar mais tempo juntos e tal, onde até mesmo combinar uma compensação, né? Alguma coisa legal, ou que fosse até um pouco safado para ele, por conta da questão dele querer estar com ela, dele ter falado coisas boas para ela, e aí ela disse que ia compensá-lo. Mas no fim das contas, o que acontece é que eles acabam vendo justamente a cientista ali no meio da rua indo para um cybercafé. E ela estava totalmente diferente do que estava no dia de manhã. O que acontece é que eles vão saber o que está acontecendo e acabam ligando para a própria cientista. E do que ligam, o que acontece é que ela atende normalmente como se estivesse em casa, só que ela não está em casa. A grande questão é essa, ela está na cybercafé e ela tá em casa, está em dois lugares, e aí é que ela começa a explicar toda a situação para eles. No caso, eles se encontram com ela, e aí ela começa a explicar que não tá mais morando em casa, tá morando na rua porque
tem uma outra pessoa com o mesmo rosto dela se passando por ela. E aí que a bronca começa. O que acontece é que ela vai pra casa dele, onde ele pede permissão para que a namorada deixe ela ir pra casa dele, para que ela possa dormir lá e ela não tenha problemas de ficar no meio da rua. E ela diz que não, eu não vou deixar você dormir com ela. Se ela for pra lá, eu vou também. Isso é até bom porque ele gosta, ele quer ficar com ela. Então tá ótimo, não teve coisa melhor pra ele. A namorada dele é muito legal por esse fator, porque se realmente ele estiver precisando de alguma coisa, ela ajuda, velho. Ela vai lá, mete a mão e não, a gente faz, a gente ajuda aí, mas tem que estar dentro do meu jeito, tem que estar da minha forma. Cara, eu acho muito legal isso, não fica empatando nada do anime em si. Simplesmente a historinha vai continuando e não tem esses empatados aí de questão de relacionamento. Eu acho bem estranho, mas também é muito legal a forma como eles se relacionam. No fim das contas, o que a gente vê é que eles começam a viver junto ali naquela casa. No caso, tem um momento que ele tá dormindo no meio da sala lá e tal. E aí a gente vê que a Mai, ela acaba indo ficar com ele lá na sala e tal. E tem um momento romântico, onde até mesmo ele fala uma bosta e acaba broxando tudo, morgando tudo. Mas mesmo assim, ainda mantém-se sendo romântico. Eu acho legal porque é pra segurar o beijo deles, porque simplesmente fica a gente querendo mais que aconteça. Não é chato, porque simplesmente o protagonista ele tá correndo atrás disso. Ela também tá correndo atrás disso, mas quando perde o clima ou acontece alguma coisa fora do contexto, aí morga. Mas fora isso, eles já ainda estão juntos e ainda concordam em se pegar quando der a hora, quando der o momento. E eu acho muito legal essa dinâmica. No fim das contas, a gente vê que a outra garota realmente é um perigo, cara. O que acontece é que o protagonista, ele pensa na seguinte questão: vou deixar as meninas lá em casa, tudo tranquilas, ficar de boinhas lá, não ter problema nenhum. Onde até mesmo a outra personagem, né, que seria parecida, seria igual com realmente a garota que ama aí o protagonista, ela fica lá também. E a gente vê que o protagonista vai investigar. E do que ele vai investigar, ele simplesmente vê que a garota, ela tem uma atitude totalmente diferente. É como se fosse uma outra personalidade dela. Eles tiveram uma conversa sobre isso, sobre qual seria o problema, como é o conceito desses problemas que está relacionando a ter duas personalidades dela ou ter duas pessoas, mas eu não vou entrar em detalhe nisso porque é bem complicado e não tem por que a gente ficar pesquisando parando para analisar o contexto científico da coisa, porque isso aí é só encher linguiça. O que importa é o bruto já dá para você entender realmente como é que funciona a coisa. E aí no fim das contas a gente vê que ele chega e vai falar com ela, começa a conversar, onde ele começa a querer entender por que ela gosta tanto do amigo dele, onde na verdade quem gosta é a original. E também essa também, que parece ser a original, tendo em vista que a ideia é de que ela dividiu suas personalidades e o que uma faz e o que a outra faz, na verdade, é o que uma só tá fazendo. Simplesmente a personalidade dela tá dividida em duas, mas se juntar vai dar a personalidade verdadeira dela. Então é meio que isso que tá acontecendo. E a gente vê que nesse momento a garota estava ali observando o Kuririn jogando, e no que ela fica observando, todo mundo fica achando ela bonita e tal, e pá. E ele é o único que não presta atenção nela. Por quê? Porque ele tem uma namorada, esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, porque ela não vai atrás dele, ela não se joga pra ele. É o que eu achava até então. Ela não tem coragem pra poder chegar nele, mas ela foi uma coisa muito tensa que chamou bastante atenção no final. O que acontece é que a gente vê que no fim das contas ela conta a história do porquê que ela gosta do cara. É bem simples, nada demais, é porque ela ganhou um corneto de chocolate. E aí a gente vê que isso causa um problema terrível. Essa mudança de temperamento dele, de personalidade, acaba ferrando bastante, que é o que justamente a garota estava preocupada. O que ela poderia fazer justamente com o seu clube, poderia acabar com ele, destruir com ele, porque simplesmente ela não sabe o que a outra pensa. E no fim das contas isso está acontecendo. No finalzinho a gente vê que a namorada do Kunimi vai falar aí com o protagonista. No que ela chega para falar com o protagonista, ela fala que a garota tem uma conta secreta. Uma conta que ela não mostra que ela é, mas simplesmente fica mostrando fotos indecentes dela sexy pra a galera ver, ou pelo menos pra chamar a atenção do Kunimi, se o Kunimi estiver pesquisando ou ver algo do tipo. No fim das contas o que a gente vê é que simplesmente as fotos são um pouquinho pesadas e no fim das contas ele acaba vendo ela fazendo alguma coisa, ou pelo menos ali na sala do clube, né?
Mas se não for a saga do clube, se não for esse o problema que ele pensou ali, que ele ficou bem assustado, que é realmente ela tá acabando com o clube da outra, tá ali na sala do clube, não sei o que. Se não for esse o problema, na verdade, o problema todo é porque simplesmente ela deve estar fazendo alguma coisa relacionada com o negócio de chocolate, até porque o nome da conta é essa. Então eu tô bem interessado para saber o que vai acontecer, qual vai ser o plot da história, tendo em vista que eu imaginava que ia contar sobre a outra, o primeiro amor do cara, mas não foi isso, foi uma história totalmente nova, foi um outro acontecimento. Caramba, eu gostei pra caramba disso, velho. Gostei muito e tô muito feliz com o resultado desse episódio agora. Eu quero ver o que vai acontecer no próximo episódio. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia, beleza? Valeu, galera. Fui!